Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Enem Não Tira Férias. Eu sou o professor Carlito, sou professor de Biologia da Escola Estadual Paulo Benevides. E hoje a gente vai ter uma aula assim rápida com os conceitos fundamentais de ecologia, tema que cai bastante no Enem, tá? Então vamos lá. Então, gente, quando a gente fala em ecologia, é importante a gente saber um pouquinho do significado do termo, né? O termo ecologia, né, ele vem do grego, a palavra oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, ciência, né? Logo, a ecologia, ela é o estudo da casa, é o estudo da nossa casa, de onde vivemos, né? Nossa casa é o nosso planeta, o planeta Terra, com seus recursos naturais, com suas formas de vida. Então, a ecologia ela vai se dedicar a esses estudos, tá? Então, é o estudo dessas relações entre os seres vivos e o ambiente onde esses seres vivos vivem, né? Ela está baseada nos estudos das ciências da natureza, né? A gente vê na escola as disciplinas de Química, Física e Biologia dentro das ciências da natureza, mas a ecologia ela vai se debruçar também em outras ciências, né? Como as ciências econômicas e sociais, que estão tão presentes no contexto da sociedade, né? No contexto humano. A gente vê nos últimos anos, né, que o ser humano ele tem degradado o ambiente, tem causado diversos problemas ambientais, esse colapso ambiental que o planeta se encontra, né? Então, a ecologia ela também vai se preocupar em ter estratégias, desenvolver estratégias, entender esses processos para mitigar esses danos, né, esses problemas ambientais, tá? Então, todas essas áreas refletem as relações entre a humanidade e os demais seres vivos, né? A gente entende a ecologia como uma importância para combater a crise ambiental enfrentada pelo planeta, né? Desde a Revolução Industrial. A gente sabe que com o advento da Revolução Industrial, né, a emissão de gases, a emissão de poluentes, né, o modo de vida da humanidade ele mudou pós-Revolução Industrial. Então, esse consumismo, né, os padrões exagerados de consumo, a produção de lixo, os vários tipos de poluição agravaram essa crise ambiental, né? Então, a gente, dentro da ecologia, busca entender esses impactos e entender as formas de vida, tá bom? Então, quando a gente fala em ecologia, é importante a gente entender a nossa casa. A nossa casa é a nossa biosfera. O nosso planeta é formado por 3 estratos. A litosfera, que vai abrigar as rochas e o solo, a hidrosfera, né, as fontes aquíferas, os oceanos, os lagos, os açudes, os rios, né, e a atmosfera, o ar. Todos esses estratos, eles vão conter, né, neles os seres vivos. E esses seres vivos e esse ambiente onde eles vivem é que formam a nossa biosfera, né, nesse grande conjunto. Tá? Então, o termo biosfera significa o quê? Regiões do ambiente terrestre onde se encontram os seres vivos. É o maior sistema biológico da Terra. Então, a gente encontra formas de vida em todos esses ambientes. No ar, as aves, os insetos voadores, né? Vários pássaros. Na terra, vários animais, plantas. Na água, do mesmo jeito, né? Várias espécies como os peixes, né? Crustáceos, enfim, infinidade de vida macroscópica, como também a vida, as formas de vida microscópicas, né? Como bactérias, fungos, né? Outras espécies aí viventes, tá? Então, dentro da ecologia, é importante a gente conhecer alguns conceitos ecológicos, né? Então, temos aqui o conceito de população biológica, comunidade e ecossistema. Né? Na ecologia, o que seria uma população biológica? Né? Um grupo de indivíduos de mesma espécie que vivem em uma determinada área geográfica. Nessa imagem aqui, nós temos um grupo de animais de mesma espécie. Alguém sabe reconhecer que pássaro é esse? É o periquito da caatinga, né? Uma árvore, um pássaro símbolo do nosso estado, né? Então, esses animais, eles formam uma população biológica, são indivíduos da mesma espécie, né? Eles se relacionam entre si, eles acasalam, geram descendentes, né, igualmente férteis e formam aí, tem seu modo de vida em conjunto, tá? Formando uma população biológica. Já a comunidade biológica, também chamada de biota ou biocenose, é um conjunto de várias populações de indivíduos, né,
de diferentes espécies que vivem em uma mesma região. Por exemplo, o nosso bioma, né, tão querido, a Caatinga, ela vai reunir diversas espécies de animais, de plantas, de organismos, né? Todos esses organismos, eles vão viver nesse tipo de ambiente, né, que é o nosso bioma, a Caatinga. E esse tipo de ambiente, ele vai ter tanto essas características dos seres vivos, né, como também uma característica que vai abrigar, né, o espaço, temperatura, condições do solo, umidade baixa, escassez hídrica, né? Então todos esses hábitos, né, essas características vão reunir aí na comunidade biológica, vão estar reunidos na comunidade biológica. Já um ecossistema, ele vai atrelar tanto a comunidade, né, biológica, quanto o ambiente onde esses seres vivos vivem, né? Outra denominação para ecossistema é biossistema ou biogeocenose, tá? São termos que a gente pode ver aí nas diversas provas, tá? Então, por definição, o que seria o ecossistema? É uma unidade em que seres vivos e os componentes não vivos interagem formando um sistema estável e um fluxo de energia com ciclagem de materiais entre as partes vivas e as partes não vivas, tá certo? Eu gosto muito de usar como exemplo de um ecossistema o ecossistema manguezal, né? Os mangues, eles são ecossistemas presentes em todo o mundo, né? E ele é bem característico. Quais são os tipos de animais que nós esperamos encontrar no manguezal? Por exemplo, os caranguejos, diversas formas de peixes, né? Árvores, plantas adaptadas a esse tipo de ambiente, né? Nós esperamos encontrar. Que tipo de plantas, né? Por exemplo, a Rhizophora mangue, né? O mangue preto, é uma espécie de planta muito encontrada no ambiente de manguezal, né? Então essa espécie de planta, ela vai ter condições, adaptações essenciais para a sobrevivência dela nesse ambiente. Por exemplo, ela tem os pneumatóforos, né? Que são as raízes que conseguem se adaptar às inundações, né? Que fazem trocas gasosas. Elas têm estruturas específicas para liberar os sais, né? Quantidade de sal nas folhas. Porque o ambiente de manguezal, também chamado de ambiente estuarino, no manguezal nós encontramos, né? É o rio que se encontra com a água salgada do mar. Então essa água, ela se torna extremamente salina, né? Salinizada. Então os seres vivos que estão presentes ali, eles se adaptam a essas condições, né? Eles são adaptados a todas essas condições, né? Então nós encontramos essa relação entre comunidade e o ambiente. No manguezal, nós temos aí condições ambientais, alta salinidade de água, processos de inundação, umidade, calor, incidência de sol, né? Então são características do ambiente onde esses seres vivos que vivem nesse ambiente vão estar adaptados, tá bom? Então eu gosto muito de utilizar esse exemplo como de ecossistema, tá bom? Outro termo importante é habitat e nicho ecológico. O que é um habitat, gente? É um ambiente em que vive determinada espécie ou comunidade, caracterizado por suas formas físicas e bióticas. Então as espécies, elas têm um habitat específico, né? Elas vivem em um ambiente específico. E toda espécie, ela vai ter o que a gente chama de seu nicho ecológico. O que é o nicho ecológico de uma espécie? Aqui na definição nós temos um conjunto de relações que a espécie mantém com um habitat e com as outras espécies e com o próprio ambiente, ou seja, seu modo de vida. As espécies, elas têm um jeito único, né, um jeito característico de buscar alimento, de se reproduzir, né, de viver nesse determinado ambiente, de fugir de predadores, né, as estratégias de evasão, por exemplo. Então, essas características únicas que tornam essa espécie, né, como se, são chamadas de nicho ecológico dessa espécie. É o modo como ela vive nesse ambiente, né? São as interações com o ambiente e as relações que essa espécie tem com outras espécies, né? Com outros seres vivos. Aqui nós temos os níveis de organização da vida, né? Os seres vivos, a gente consegue perceber que a vida, ela vai do mais simples ao aumento de complexidade. Nessa imagem nós temos uma representação
das estruturas dos seres vivos. Temos aqui, né, nós, seres vivos, somos formados por átomos. Os nossos átomos formam as nossas moléculas. Essas moléculas vão formar a unidade básica da vida, que é a célula, né? É a menor unidade básica estrutural da vida, né? Então, a célula, por que a célula é considerada a unidade básica da vida? Porque ela vai abrigar essas características, né? A célula ela vai ter o seu metabolismo, ela vai ter as suas atividades realmente vivas, biológicas, né? Então, as células elas vão aumentando o seu nível de complexidade e vão formar os nossos tecidos, né? Que são um conjunto de células que desempenham funções semelhantes, similares. Esses tecidos, por sua vez, eles vão estruturar os nossos órgãos, né? Por exemplo, o nosso coração. Qual é a função do coração? O coração é um conjunto de tecidos, né? Com células específicas, que vai ter a função de bombear o sangue para o corpo. Pois bem, esse coração, ele vai fazer parte do nosso sistema circulatório, né? Que são outros órgãos que vão ter essa função circulatória. Então, a gente vê aí um aumento de complexidade das estruturas biológicas, tá certo? Então, nós temos os sistemas, né? Quais são os sistemas do corpo humano? Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema excretor. Todos esses sistemas vão permitir, né, que o ser vivo, ele desempenha suas funções vitais, tá? E o conjunto dos sistemas vai formar o organismo, o indivíduo, o ser vivo em si, certo? Só que, obviamente, esses indivíduos, os seres vivos, eles não vivem sozinhos. Eles se relacionam, né? Eles têm as interações. Não só a nossa espécie, mas todas as outras espécies viventes, né? Então, essas interações desses organismos vão formar o que a gente já viu, que é o conceito de população biológica, né? Indivíduos da mesma espécie que se relacionam entre si. Pois essa população, como nós já vimos também, eles vão viver em uma comunidade biológica. Aqui o exemplo, né, da savana africana, eu tenho várias espécies aí de animais, de plantas, de seres vivos vivendo nessa comunidade, que vai formar esse ecossistema, né, essa savana africana. E, por final, né, o grande aumento de complexidade, que é a nossa biosfera, a esfera da vida. Então, pois bem, outro termo importante é nós conhecemos um pouco das cadeias e teias alimentares. Essas relações entre os seres vivos, eles provocam, né, as interações, diversas relações ecológicas. E esses seres vivos, eles vivem nessa cadeia, nessa teia alimentar, né? E o que é isso? É uma sequência de seres vivos na qual um serve de alimento para o outro. Aqui nessa imagem nós temos alguns seres vivos. Temos aqui a grama, o gafanhoto, um sapo e uma serpente. O que eles têm em comum, né? Eles vão formar a dita cadeia alimentar. A grama é um ser fotossintetizante, é um ser autotrófico, vai produzir o seu próprio alimento, né? Pelo processo que a gente conhece chamado fotossíntese, né? O que é a fotossíntese? É o processo onde os seres fotossintetizantes, clorofilados, vão transformar a energia solar, a energia luminosa, na energia química do alimento, através desse processo, dessa reação da fotossíntese. Pois bem, eles produzem o próprio alimento, são seres produtores, né? Que vão servir de alimento para os gafanhotos, para os insetos, tá certo? E esses insetos, né, heterotróficos, não produzem o seu próprio alimento, eles precisam obter o alimento através da dieta alimentar, tá certo? Essa dieta alimentar, né, vai ser baseada na grama e assim sucessivamente. Eu vou ter outros animais heterotróficos, o sapo é heterotrófico, a serpente é heterotrófica, né? Então o sapo vai se alimentar do gafanhoto, que vai servir, o sapo também vai servir de alimento para a serpente, na chamada cadeia alimentar, né? E por que teia alimentar? Vocês sabem o que é uma teia de aranha, né? Uma teia de aranha tem vários ramos, é complexa. Então a vida, né? O fluxo de energia, ele funciona realmente no ambiente como uma teia alimentar. Eu vou ter vários produtores, vários consumidores, né, primário, secundário, terciário, que vão viver nesse fluxo de energia, realmente nessa teia alimentar. Aí aqui nós temos uma pirâmide, né, para identificar esses níveis tróficos. Quando eu estou estudando
cadeias e teias alimentares, é importante eu entender o nível trófico, que é cada etapa dessa cadeia alimentar, tá certo? Na base da cadeia alimentar, como já foi falado, né, eu vou ter os produtores, né, que são os seres autotróficos, são os seres fotossintetizantes, são os seres quimiosintetizantes que conseguem produzir o próprio alimento. Esse termo autotrófico, né, é a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Nós temos aqui no próximo nível trófico, né, no caso aqui os produtores eram a grama, no exemplo anterior, né? O próximo nível trófico são os consumidores primários, né, que são os seres herbívoros, são os animais que se alimentam dos produtores, das plantas, né? Então, no caso ali, seriam os gafanhotos, né? Eles são herbívoros, são heterotróficos, não produzem o seu próprio alimento. E os consumidores secundários, né, no exemplo que a gente viu, são os sapos, que vão se alimentar lá dos gafanhotos e também são heterotróficos, né? Aqui chamados de carnívoros, né? E por último, né, a serpente seria a consumidora terciária, né? Também carnívora, heterotrófica, seguindo assim o nível trófico seguinte. É importante a gente perceber que esse fluxo de energia vai diminuindo a cada nível trófico. Isso significa dizer o quê? Quando os seres vivos, eles não aproveitam toda a energia que eles consomem ao se alimentar, né? Uma parte dessa energia ela é dissipada, ela é perdida na forma de calor, né? É o que a gente costuma dizer que nem toda a energia produzida vai ser aproveitada, né? Então isso é a lei da termodinâmica, né? Temos aí a primeira lei. E nessa cadeia alimentar existe um papel crucial dos seres decompositores, né? Quais são os seres decompositores? São aqueles, né, que quebram e oxidam excretas e restos orgânicos de plantas, de animais, dos seres vivos em si, para obter energia e as substâncias necessárias ao funcionamento do organismo. Então, os decompositores eles têm fundamental importância na cadeia alimentar, porque eles vão degradar essa matéria orgânica, né? E quem são? São os fungos e as bactérias, né? São fundamentais aí para manter o fluxo de energia. São eles responsáveis por essa degradação dessa matéria orgânica, desses nutrientes, devolvendo em si, né, essa energia do nosso planeta, tá bom? Agora sim nós vamos falar de relações ecológicas. Nós já falamos de teia alimentar, de cadeia alimentar, dos seres vivos, das populações, das comunidades, do ecossistema. E esses seres vivos, eles, né, nós já falamos que eles se relacionam. Mas como acontecem essas relações? De que forma eles se relacionam, né? Nós temos aqui as relações ecológicas, que são as interações existentes entre os indivíduos que habitam uma comunidade biológica, certo? Nós temos aqui as relações ecológicas classificadas segundo a sua harmonia, né? Se elas são harmônicas, ou seja, benéficas, ou desarmônicas, né? Desvantajosas. Qual que é a diferença aqui, por definição? As harmônicas são as relações ecológicas que não há prejuízo para os participantes, e as desarmônicas são relações em que há prejuízo para pelo menos um participante dessas relações, né? Nós vamos ver aqui algumas relações. E de acordo com a especificidade, nós temos relações ecológicas intraespecíficas, que são aquelas relações que são entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, mesma espécie. E as relações interespecíficas, tá? Que são relações entre espécies diferentes, interespecíficas, né? Tem até um errinho aqui, tá? Intraespecíficas e interespecíficas, né? Então, temos aqui algum exemplo: sociedade, colônia intraespecífica, competição intraespecífica, né? E interespecífica, mutualismo, protocooperação e comensalismo. Competição, predatismo e parasitismo. Observem que essas relações ecológicas, elas são classificadas entre harmônicas, desarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas. Então, uma mesma relação, ela pode ser desarmônica e intraespecífica, ou desarmônica interespecífica, né? Harmônica intraespecífica ou interespecífica, tá?
Então vamos lá. As primeiras relações ecológicas. Nós temos as relações ecológicas de reuniões e sociedades. Qual que é a diferença dessas relações? Vamos dar uma olhadinha aqui na definição. As reuniões são agrupamentos de indivíduos instáveis, né? Agrupamentos instáveis desses indivíduos de uma mesma espécie em busca de vantagens. Por exemplo, os pássaros, as aves migratórias, elas não estão ali sempre unidas, só no momento que elas migram, né? Por exemplo, do norte para o sul. Por que as aves migratórias lá da América do Norte migram para o sul no inverno norte-americano? Para encontrar melhores condições de sobrevivência, ter o seu período reprodutivo. Elas formam o que a gente chama de reuniões, né? Elas vivem nesse momento específico da vida delas, elas se reúnem, migram e, né, fazem suas atividades, aí tem seu nicho ecológico no ambiente onde elas migram, né? Já as sociedades são agrupamentos mais estáveis, né, com divisão de trabalho e cooperação. Por exemplo, as abelhas, as formigas, os cupins e os morcegos, eles formam essas sociedades, onde cada indivíduo ele tem o seu papel crucial na sociedade. Por exemplo, o exemplo das abelhas. Eu vou ter a abelha rainha, né, que vai ser responsável aí por gerar os indivíduos da colônia. Eu vou ter as operárias, que vão buscar mel, produzir mel, alimentar as larvas, né, ter toda essa função gerencial dessa sociedade, né? A gente comumente fala colônia, né, mas esse termo realmente é sociedade, tá? Até eu me enganei aqui na fala, mas é porque comumente, pelo senso comum, né, a gente fala colônia, mas as abelhas elas formam uma sociedade e não colônia, tá certo? Então a sociedade de abelhas, né, vai ter essas castas, esses indivíduos com atividades bem desenvolvidas, bem definidas, né, na estrutura dessa sociedade. Né, as abelhas, enfim, várias formas de vida, né, são divididas aí em sociedade. Inclusive a nossa espécie, né, a espécie humana, nós vivemos em sociedade. Ainda que a gente precise, né, melhorar o jeito que a gente vive em sociedade, né, com mais igualdade social, mas a gente precisa aí entender esses processos, tá? Já a colônia, por sua vez, né, é a união anatômica dos organismos de um grupo. Como assim, professor? O exemplo que a gente gosta de utilizar é dos quinidários, das águas-vivas e das anêmonas. Eu tenho aqui, gente, um quinidário, né, uma anêmona, que são indivíduos, né, microscópicos que estão unidos, né, anatomicamente. Aqui a gente vê visualmente, parece um ser único, né? Mas são indivíduos, são células, são estruturas que elas vão ter uma função específica no corpo desse superindivíduo. A gente chama que os quinidários, né, eles formam esse superindivíduo, onde esses indivíduos específicos estão unidos anatomicamente, formando assim uma colônia realmente, ok? Outra relação ecológica é a relação mutualística, né, o mutualismo, também chamado por alguns autores de relação simbionte, né, a simbiose. Lembra lá do Homem-Aranha, que tinha, né, uma simbiose com o ser alienígena, né? Então, no mutualismo, há grande interdependência entre os organismos associados, envolvendo trocas de alimentos, de produtos, do metabolismo. A vida em separado se torna impossível, né? Eles não conseguem viver separadamente. Para eles sobreviverem, eles precisam estar associados, eles precisam estar juntos nessa relação mutualística, tá? Exemplos são leguminosas e bactérias. Para quem não lembra, gente, as leguminosas são aquelas plantas que produzem uma vagem, né? O feijão, a fava, essas plantas que produzem essa vagem são chamadas de leguminosas. Nas raízes dessas plantas eu vou ter algumas bactérias que vão ajudar aí na fixação do nitrogênio, bactérias do gênero Rhizobium, né? Essa relação ecológica mutualística aí vai fazer com que essas plantas e essas bactérias tenham benefícios uma convivendo com a outra, né? Cupins e protozoários, por exemplo, no sistema digestivo dos cupins eu vou ter alguns protozoários que vão degradar a matéria orgânica, a celulose que eles se alimentam. Né? Os cupins, se não existissem esses protozoários dentro do sistema digestivo deles, eles não seriam capazes de quebrar
essa molécula de celulose para se nutrir, para se alimentar dela, certo? Outro exemplo também são os ruminantes, né? A vaca com a microbiota no sistema digestivo delas, que quebra essa celulose, né? Que permite com que ela absorva esses nutrientes lá do matinho que ela come, né? Dos vegetais aí que ela se alimenta. Temos aqui os líquens, né? Que é uma relação ecológica mutualística entre fungos e algas, né? A gente vê muitos líquens no período chuvoso, né? No tronco das árvores, aí tem muitos líquens agora na estação chuvosa, né? De janeiro a março. A gente conseguiu aqui, né, no Ceará consegue ver bastante a formação de líquens. E micorrizas, né, que são uma associação mutualística também entre raízes de plantas e fungos, né, formando aí essa grande rede de contato entre as plantas. Então, o maior ser vivo encontrado no planeta é uma micorriza, né? Então, essa relação aí ecológica bem presente nos seres vivos, dessas relações. A próxima relação ecológica é a protocooperação. Existe uma diferença entre mutualismo e protocooperação, é importante a gente lembrar, né? No mutualismo, eles não conseguem viver separados, e na protocooperação, né, os indivíduos envolvidos nessa relação conseguem viver sozinhos, né, separados um do outro, mas juntos eles vivem melhor, né? Então, indivíduos de espécies diferentes obtêm benefícios mútuos sem que haja interdependência entre eles. Eles conseguem viver separadamente. Exemplo, as aves carrapateiras e os mamíferos, né? Muitos mamíferos, eles possuem esses parasitas, né? Esses parasitas que são ruins para elas, né? Como, por exemplo, o carrapato. O carrapato, aqui nessa imagem, nós temos uma capivara, né? E uma ave carrapateira, né? Um ano preto, que se alimenta desses carrapatos aí, que empestam essa capivara, né? Então é uma relação, os dois vivem sozinhos muito bem, mas, né, o pássaro se alimenta e a capivara aí consegue ficar sem esses parasitas chatinhos. Já a relação ecológica chamada de comensalismo. O que é o comensalismo? Duas espécies se associam e apenas uma delas se beneficia, sem haver prejuízo para a outra, tá? Aqui nesse exemplo nós temos o exemplo de epifitismo, são plantas epífitas. Aqui eu tenho uma orquídea se debruçando, né, se abrigando em um tronco de uma árvore, né, que é suporte para essa orquídea. Então é um exemplo de epifitismo, um exemplo de comensalismo. Muitos autores classificam, né, essa relação ecológica chamada de foresia, inquilinismo, epifitismo como variações do comensalismo. O que é a foresia? Sabe quando você vai, né, para uma região de mata, de calça, aí aquele carrapicho gruda na sua calça? O que é aquilo? É a planta tentando dispersar suas sementes. Você transporta aquela estrutura para outros lugares, né? Então, você está aqui no mato, aí percebe na calça em outro lugar e joga fora. É um mecanismo de dispersão, né? Então, é um exemplo de foresia, onde você carrega esse ser vivo sem lhe causar prejuízo, mas é benefício para essa espécie, né? Inquilinismo e epifitismo são exemplos também de comensalismo, tá? Em um caso de inquilinismo, ele funciona com animais também. Por exemplo, alguns peixes, eles se abrigam dentro do pepino do mar, que é um animal marinho, né? E encontram ali esse abrigo, são inquilinos, certo? E o epifitismo, como a gente já falou, as orquídeas, as bromélias, né? Que se ancoram em outras plantas mais altas, buscando luz, buscando umidade, tá? Exemplos aí de comensalismos mais específicos. Aí nós temos uma relação ecológica desarmônica, né? A competição intraespecífica, quando seres vivos de mesma espécie que competem por alimento e energia. Isso serve para o controle populacional. Então eles vão competir, né? Buscando alimento, buscando energia, até buscando a competição pelo parceiro, pela parceira sexual, né? Em busca do acasalamento, né? Então há muito essa competição também, não só por alimento. E a competição interespecífica, né, que vai ocorrer entre espécies diferentes, né? Também chamada de princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss, onde esse princípio ele diz que duas espécies não podem conviver no mesmo habitat
e com o mesmo nicho ecológico, né? A mesma estratégia de sobrevivência de maneira indefinida, pois a competição será tão grande que apenas a mais adaptada sobreviverá. Por exemplo, se eu tenho espécies diferentes que se alimentam da mesma fonte de nutriente, da mesma fonte de alimento, e esse alimento for escasso, qual espécie se manteria? Aquela que tiver maior facilidade ao mesmo tipo de alimento. Então, dentro de uma competição interespecífica por alimento, ocorre esse princípio da exclusão competitiva, onde apenas aquela espécie que tiver maior facilidade de conseguir aquele recurso vai se manter, enquanto a outra a tendência é ser extinta naquele ambiente. Tá? Outra relação ecológica é a predação ou predatismo e herbivoria. O que significa isso? O predador mata a presa para se alimentar, enquanto o animal herbívoro se alimenta de plantas, né? Então é uma relação ecológica desarmônica, certo? Nós temos aqui processos que estão envolvidos nessa relação de predatismo e herbivoria, como a camuflagem, a coloração de advertência ou coloração de aviso e o mimetismo. O que significa cada uma desses termos, né? São essas estratégias das presas para enganar os predadores. Por exemplo, a camuflagem é quando um ser vivo ele vai realmente, como o nome diz, vai se esconder, vai se camuflar no ambiente, como por exemplo vários insetos, né, que têm a coloração esverdeada para não serem vistos pelos predadores, né? O mimetismo, aqui nós temos um exemplo de mimetismo, é quando um animal vai imitar, digamos assim, outro animal para fugir dos predadores. O exemplo mais clássico, mais conhecido, é o exemplo da falsa coral, a cobra coral falsa e a cobra coral verdadeira. Qual que é a diferença entre as duas? A cobra coral verdadeira, ela vai ter a peçonha, né? Ela vai ter esse veneno, na verdade, peçonha, que vai afugentar, né? Ela vai utilizar para se alimentar, para se proteger, tá? Já a falsa coral, ela não vai possuir peçonha, ela não vai possuir esse veneno. Só que os predadores desses animais, eles não vão arriscar, né, se vai ser uma coral verdadeira ou uma coral falsa. Então, evolutivamente, nos processos evolutivos, né, as cobras que se pareciam mais com a coral verdadeira foram selecionadas, né, do ponto de vista evolutivo, e aí temos esse processo de mimetismo. E nós temos também a coloração de aviso ou coloração de advertência, que são realmente esses animais com cores bem chamativas. Olha o exemplo desse anfíbio venenoso, desse sapo, né, o azulado, um azul forte. Isso, principalmente, esse exemplo é muito conhecido na floresta amazônica, né? Vários anuros, né, que são rãs, sapos e pererecas, que vivem nesse ambiente e possuem glândulas, né, de veneno que são impalatáveis para os seus predadores, né? Eles não fogem aí porque causam problemas se eles predarem. E por último, né, o parasitismo, onde é uma relação ecológica desarmônica, onde parasitas se instalam no corpo do hospedeiro para obter alimento sem causar morte imediata, mas enfraquecendo e podendo causar doenças. A gente costuma muito lembrar dos parasitas animais, né? A gente até falou dos carrapatos, né, de bactérias, vírus que causam doenças em nós humanos e em outros animais, mas eu vou ter também parasitas vegetais, né, que o exemplo que a gente tem aqui são plantas parasitas, que vão parasitar, né, vão invadir aí outras plantas. Né, o exemplo que a gente tem é o cipó-chumbo, é uma planta, gente, que ela é holoparasita, ou seja, parasita completa. O que é o cipó-chumbo? É uma erva, é uma liana lá que vai se enrolar na planta parasitada, na hospedeira, e vai sugar a seiva elaborada, né? O nutrientezinho já pronto dessa planta. Tanto que o cipó-chumbo, por ser holoparasita, não vai ter folhas, não vai ter clorofila, não vai fazer a fotossíntese. É interessante que ela vai realmente sugar todos os nutrientes aí. Não vai ter cloroplastos, né? Então vai sugar todos os nutrientes, vai ser dependente realmente da planta hospedeira. Já eu vou ter plantas parasitas chamadas de hemiparasitas. O exemplo é a erva de passarinho. É uma planta parasita também que vai sugar, vai se fixar na planta hospedeira, vai sugar não a seiva elaborada, mas a seiva bruta. Por isso ela chama de hemiparasita.
Já assim, a erva de passarinho, ela vai ter folhas, vai ter cloroplastos, clorofilados, vai realizar o processo de fotossíntese. Mas, né, todas essas plantas, elas podem prejudicar a planta hospedeira, tá bom? E aqui nós temos algumas questões para encerrar envolvendo aí o tema de ecologia. Duas questõezinhas aí para a gente fixar o nosso conhecimento. Vamos lá, fazer a leitura. Então, nessa primeira questão aqui, nós temos o controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas de algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichograma sp introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboletas se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A técnica de controle biológico realizado pela microvespa consiste na... Aí temos aí algumas alternativas, um tempinho para vocês pensarem em qual alternativa seria a correta. Então, gente, o item correto é o item A, tá? Que relação ecológica seria essa aí, gente? Né? A relação realmente do parasitismo, né? Essas vespas aí, elas vão introduzir, né, esse parasita no ambiente e vai impedir o desenvolvimento dessas larvas, tá? Segunda questão. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Bioindicadores ecotoxicológicos de agrotóxicos. O grupo de organismo mais adequado para essa condição do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica é constituído por... Então, gente, o item correto é o item A. Existe um processo chamado de bioacumulação. O que é a bioacumulação? É quando um agente tóxico, um componente que contamina algum ecossistema, algum ambiente, ele vai se bioacumular, se acumular no organismo vivo. Então, esse processo, por exemplo, começa pelas algas. Se eu tenho uma substância derivada do petróleo, por exemplo, que se acumula, eu tenho um derramamento de petróleo nos oceanos, então qual é o organismo que vai se afetar primeiro desse derramamento? As algas, né? E quem vai se alimentar dessas algas? Peixes menores, que vão servir de alimento para peixes maiores e assim sucessivamente. Essa toxina, essa substância que contamina o ser vivo, ela vai se acumulando a cada nível trófico. Então, um agente que vai se prejudicar, digamos assim, no primeiro momento, são aqueles organismos que têm um nível trófico mais baixo. No caso, os produtores, as algas. Todos esses outros, peixes, baleias, camarões e anêmonas são consumidores e não produtores, tá? Então, nós encerramos por hoje a nossa aula. Deixo o convite para vocês para assistirem às próximas aulas, né? Então, todos juntos no Enem Não Tira Férias.